Raiô Silver, como diria Michele Janela, estamos no ar para o planeta. Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada para você que acompanha os cortes do nosso Confras da Bola, sempre no oferecimento deste amigão aqui, titular do nosso time, o Starbox, purificador de arque, aniquila inclusive Covid-19 com laudo técnico, obra de Beto Luiz Cardoso, que está aqui embaixo na nossa live, garrafa chegando também. Dei folga para o Chico Lang hoje, por motivos pessoais, está tudo bem com o Chico, mas ele vai dar uma descansada, foi levar a filha em algum evento, e o nosso convidado de honra é simplesmente um mestre da preparação física, um monstro sagrado, Moraci Santana, que, entre outras coisas, na carreira brilhante dele, que continua vigente, foi simplesmente o preparador físico do Tele Santana, primeiro lá nos anos 70, no Palmeiras, quando o Tele foi técnico do Palmeiras, onde o Moraci provavelmente começou a carreira no futebol. Depois, campeão do mundo, Libertadores, não sei o que, aquele time fantástico de São Paulo dos anos 90, Copas do Mundo não faltam para o Moraci, inclusive a Copa de 94, campeão do mundo com Parreira. Vamos abordar muito esse passado no Moraci. Boa noite, Moraci. Obrigado por tabelar conosco aqui no Confra da Bola. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Roberto. Prazer enorme estar aqui para esse bate-papo aí, que sempre é muito bom. Vamos falar muito de futebol. Eu quero entender a evolução da preparação física ao longo dos tempos, porque é muito curioso, né? Quando eu era garoto, nos anos 80, para mim o futebol mais incrível era o futebol dos anos 80, Moraci. O meu pai falava, só correria. Futebol bom era dos anos 60, 70. Aí eu vou ficando velho e vejo que esse raciocínio do meu pai lá atrás vale para mim agora. Então eu quero entender essa evolução, esse parâmetro de futebol cada vez mais rápido, porque eu acho que é uma coisa natural da vida, não só do esporte. O Moraci vai falar disso. Boa noite, Beto Luiz Cardoso. Boa noite, Alê. Boa noite, Garrafa. Moraci, boa noite. Grande prazer em estar com você. Um ícone. Boa noite, Roberto. Boa noite. Eu que vi tantas conquistas suas, ter a oportunidade da gente trocar ideia e eu poder fazer algumas colocações aqui de coisas que não entram na minha cabeça, relativa a esses jogos, quem sabe você consegue esclarecer para mim. Vai ser muito bacana essa noite, estou super feliz. E o Osmar Garrafa, que tantas vezes deve ter entrevistado como repórter volante da Rádio Globo, né, Garrafa? Cobrindo São Paulo e tal. Trocou muitas ideias com o Moraci Santana, o nosso titular do Confra, nosso titular do Mesa Redonda, Futebol Moleque. Fala aí, Garrafa. Não, legal. Boa noite, Silvestre, Beto, Moraci. É um prazer receber um convidado de altíssimo nível, como tem sido aqui no Confra. E como você disse, né, Silvestre, o Moraci, eu ainda, lá nos meus tempos de Rádio Globo, pude presenciar muito da inovação no futebol que foi trazida pelo departamento profissional do São Paulo Futebol Clube e na área da preparação física, encabeçada pelo Moraci, em conjunto com outros profissionais de altíssimo nível. Recentemente a gente teve com o Moraci aqui no Mesa Redonda, da TV Gazeta, e agora recebendo o Moraci por aqui para a gente falar de muita coisa e muita coisa importante, muitas histórias bacanas, Silvestre. Boa noite a todos. Então vamos abrir os trabalhos aqui, Moraci Santana, porque quando eu comecei a entender futebol, ainda criança, preparação física num time de futebol era subir barranco, correr, bola, aquelas bolas de areia, medicine ball, fazer polichinelo, alongar, e bola pra caramba, coletivo, e de repente acontece a inevitável evolução, a ciência invadindo o futebol, as máquinas, os computadores. Quais os prós e quais os contras, se é que a gente tem contras e prós, dá para polarizar assim, na sua opinião? Muito obrigado. Olha, Silvestre, vamos voltar um pouquinho no tempo aí, no início da década de 90, quando eu cheguei no São Paulo, e eu sempre sonhei, né, chegar num clube com uma certa estrutura para poder fazer um planejamento que eu tinha em mente, né. Quando eu chego no São Paulo, ali no final do ano de 90, outubro de 90, no São Paulo já tinha o Dr. Turíbio, fisiologista, né, Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, para mim é o maior profissional na área de todos os tempos, e ali eu consegui realizar, vamos dizer, esse sonho de
de fazer um trabalho mais planejado, né? E até então, a preparação física era até certo ponto empírica, porque a gente fazia algumas avaliações, era mais no cronômetro, era uma outra coisa de velocidade que a gente fazia no campo, mas nada assim de muito importante, né? Muito significativo. Mas já tinha essa avaliação no início da temporada. Quando eu chego no São Paulo em outubro de 90, aí na virada do Campeonato Brasileiro, nós chegamos à final daquele brasileiro contra o Corinthians, antes de terminar o ano, para a gente planejar já o ano seguinte, que foi o ano de 91, eu conversei com o Turibe e a gente falou assim, Turibe, eu gostaria de não só ficar na avaliação do início da temporada, mas reavaliar esses jogadores durante a temporada, que eu queria saber, em relação ao meu trabalho, se o jogador evoluiu, o que evoluiu, em qual performance física, qual qualidade física que ele tinha evoluído, e se evoluiu, né? A gente também não sabia, que era uma coisa muito visual. E aí a gente começou, em 91, com esse tipo de planejamento, e a gente viu que, a gente viu pelo gráfico, né, porque a gente ia formando o gráfico, que a performance do atleta foi melhorando, a cada mês que passava, a cada avaliação, a ponto de chegar mais ou menos em setembro, por aí, a gente viu que essa curva aí, ela parou. E aí a gente chegou à conclusão de que eu acho que eles devem ter atingido o ápice do condicionamento. Então, a preocupação dali para frente foi de fazer uma manutenção do condicionamento para que a gente pudesse chegar bem até o fim do ano, não virasse o fio, como a gente costuma dizer. Para 92, a gente fez o mesmo planejamento e a gente viu que já no início da temporada, o atleta já chegou melhor do que tinha chegado em 91. Então, esse gráfico já foi bem mais em cima. E também, chegando lá para setembro, outubro, mais ou menos, a gente viu que essa curva parou de subir e ela começa a ficar mais linear. E também a preocupação da gente de fazer só apenas a manutenção para poder chegar bem até o fim do ano. Aí foi praticamente uma virada assim, de um trabalho que vinha sendo mais empírico para uma preparação mais científica. Porque com essas avaliações e reavaliações, a gente conseguiu individualizar mais o trabalho, né? Tirando mais de cada um, e assim com um trabalho mais específico, né? Então isso, lógico, da década de 90 para cá, vai entrando a tecnologia, vai melhorando, você vai tendo mais dados, mais condições de fazer esse levantamento de cada atleta, e lógico que foi cada vez individualizando mais o trabalho, e hoje, chegando hoje aí, que já é uma preparação bem diferente do que era na década de 90. Né? Garrafa, Beto, vocês que estão precisando melhorar a performance física, por favor, fiquem à vontade. Moraci, esse trabalho hoje ele consegue ser até individualizado, correto? Cada atleta tem uma determinada realidade e existem trabalhos específicos feitos com atletas específicos. Estou correto? Sim, sem dúvida. A gente começou esse trabalho já a individualizar lá no início da década de 90, tanto que eu tive que trazer mais um profissional, né, um terceiro preparador físico, porque a gente estava dividido em grupos, apesar de ser individualizado, mas a gente conseguia montar grupos que tinham a mesma característica, né? Então, a gente começou a trabalhar em 3 preparadores físicos, né, em São Paulo, e é lógico que cada vez mais a preparação física ela foi evoluindo, e cada vez mais, até pela ajuda da tecnologia, acabou sendo bastante individualizado. Hoje, por exemplo, o fisiologista, na época do Dr. Turibe, ele ficava mais com as avaliações. Hoje tem um fisiologista acompanhando o dia a dia. Então, você vê lá os atletas com GPS, né? Tem o Polar, tem o Catapult, são plataformas aí que são mais utilizadas, em que ele consegue ali acompanhar minuto a minuto o trabalho desse atleta dentro do campo. Se ele está correndo aquele nível, aquele ritmo que é exigido na partida, no treinamento, aquilo que está sendo buscado no treinamento, se ele está conseguindo atingir. Então, ele é monitorado ali, todos os atletas são monitorados por um ou mais fisiologistas na beira do campo. E aí tem aquela história que a gente ouve, né, frequentemente, um determinado técnico dizendo, vou poupar tal jogador.
vou dar mais jogo para aquele outro jogador. É possível prever se o atleta está chegando no limite e realmente ele precisa ser poupado para esse jogo talvez que não seja tão importante e ele possa atuar num jogo mais importante? Como é que funciona para nós, para mim, inclusive, né, principalmente, leigos no aspecto da preparação física? Como é que isso funciona? Como é que são dadas essas informações para o técnico e como é que o técnico decide, levando em consideração toda essa parte física e, naturalmente, a parte tática e técnica que a equipe tem que desenvolver? Roberto, é um pouco polêmico isso, mas eu vou tentar elucidar para você essa situação. Quando o fisiologista está ali no campo acompanhando, então você está acompanhando o treinamento do atleta, e ali ele tem um tablet que ele está vendo ali a pulsação dele, quanto que está indo, se está atingindo o limite, a metragem que ele está correndo, se está conseguindo atingir essa metragem. E isso aí é tudo para fazer um equilíbrio do treinamento, né? Esse acompanhamento diário e individual. Quando você vai para uma partida, e as partidas hoje têm uma intensidade maior, por isso que você tem que treinar com uma intensidade maior também, para poder ter essa intensidade no jogo, esse atleta acaba tendo um desgaste. Esse desgaste, ele pode fazer com que esse atleta não se recupere o suficiente para a próxima partida. Às vezes é de um domingo para a quarta, ou de uma quarta para o sábado, ou da quinta para o domingo, ele não consegue. E hoje você tem recursos suficientes, né? São várias plataformas para você mensurar isso. Então tem vou citar algumas aqui, você tem a mensuração do lactato. Então você colhe lá uma gotinha de sangue, coloca numa centrifugado, e aí essa fitinha vai num aparelho que vai te dar em mols o quanto ele atingiu após uma partida, no dia seguinte a partida. Isso é muito individual, porque às vezes um atleta deu mais de 1000 mols, está com mais de 1000 mols, né? Mols aí seriam moléculas, né? E aquilo para ele não é tão alto. O que para um outro atleta 600 vai ser. O problema é depois de 24 horas o quanto esse atleta recuperou. Então você vai formando assim uma tabela para cada atleta, né? Que é muito individualizado. Essa é uma das maneiras. Tem a termografia, que é uma fotografia, é uma máquina especial que tira uma foto do atleta, ele fica de sunga numa plataforma, né, num piso, e você tira essa foto. Essa foto, ela vê pelo calor do corpo, tem alguns pontos da musculatura que aparecem em vermelho. Esses pontos em vermelho indicam que esse atleta pode ter uma lesão naquele local. Agora, como que você vai analisar isso? Porque quando o atleta leva uma pancada naquele local, ela pode aparecer em vermelho também. Agora o atleta tem que te passar, falar assim, olha, eu não levei nenhuma pancada, eu não lembro de ter levado nenhuma pancada. Opa, então vamos ver se não está uma sobrecarga naquela musculatura a ponto dele poder vir a ter uma lesão. Isso é acompanhado. Quando acontece isso, você fez, por exemplo, na segunda-feira essa termografia, você vai repetir na terça, porque em 24 horas, sendo, vamos dizer, 48 horas após o jogo, ela pode sumir. No outro dia, já desapareceu. Né? É outro dado que você tem. São vários dados hoje que você pode levar em consideração para poder tirar um atleta de uma partida ou não. A minha concepção é a seguinte: quando o atleta está bem preparado fisicamente, eu não vejo motivo para tirar. Porque ele recupera mais rápido, ele está apto mais rápido e vai conseguir fazer uma maratona de jogos. Vamos reportar lá atrás Flamengo do Jorge Jesus. Ele não mudava a equipe, ele não tirava jogador, atleta, porque a equipe, vendo de longe, a equipe deveria estar muito bem preparada fisicamente, que também você estando bem preparado fisicamente, a tua recuperação também é mais rápida. O Palmeiras do Abel, Moraci, o Palmeiras do Abel Ferreira, ele mantém uma espinha dorsal, principalmente nesse ano, ele reveza muito pouco o jogador. Deve ser fruto de uma puta de uma preparação física legal. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho essa concepção, não é que eu sou contra
você poupar um atleta. Mas nós vivemos situações no São Paulo lá atrás que a gente não tinha tanto recurso e nós jogamos domingo, terça, quinta, domingo. O Garrafa vai lembrar disso. A ponto do Juninho jogar à tarde e jogar à noite, né? No mesmo dia. E a gente procurava fazer trabalhos de recuperação na época, que a gente fazia hidroginástica. Hoje tem mais a crioterapia, tem trabalho até na sala de musculação. Alô, Júlio Casares! Alô, Júlio Casares! Por favor, chama o Moraci de volta! Então, eu vou entrar nessa questão aí, e o Beto fez uma pergunta, como sempre, muito pertinente, e o Moraci já havia sido didático logo no seu início, e agora ele acabou colocando aquilo que eu também entendo. A gente respeita os profissionais de cada área, mas me parecia, principalmente o ano passado, um exagero essa ideia de se preservar jogadores. O Renato Augusto, acho que no podcast, o Alex, em um desses podcasts aí, não me recordo o nome, o Alex disse que o Renato Augusto falou, ó, o Vitor Pereira tirou um jogador a chance de ir à Copa do Mundo. E ele deu nome, falou que era o Renato Augusto do Corinthians. O Renato foi muito preservado. Eu ainda brincava pelo Vitor Pereira. Eu ainda brincava. Falei, ó, os jogadores do Corinthians vão chegar nas férias todo mundo voando. Porque ele preservou tantos caras que vai chegar todo mundo sem lesão. Mas para jogar, que é bom, nada. Então, entendo que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E o Abel chegou também com essa cultura da Europa, lá no primeiro ano, que ele chegou, logo que ele chegou aqui na sua primeira passagem, também estava poupando demais. E o Abel parece que entendeu um pouco também a nossa realidade. Você vê, o Palmeiras está com chance de ganhar novamente o Campeonato Paulista, ser bicampeão paulista depois de um longo tempo. E lá na primeira passagem do Abel, o Abel não deu muita bola para o Paulista, quase ficou de fora, acabou indo à decisão, perdeu o título, mas agora está entendendo a importância. Então, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, e respeitando todas as áreas. Eu vou aproveitar, voltar lá na primeira resposta do Moraci, para falar como o Tele, porque tudo que a gente está falando agora já é de uma modernidade, mas que começou lá atrás. Como o Tele, que nos parecia, a gente tinha o convívio do Tele, mas o Tele era um cara de mente aberta, e tem muita gente que talvez não pense nisso, mas há quantos anos, sei lá, 20 anos atrás, ou pouco mais que isso, 25 anos atrás, quando você apresenta toda uma tecnologia para algo que já está montado, há uma resistência. Como foi mostrar para o Tele que isso ia ser benéfico, e foi benéfico, não só para o São Paulo, mas para o futebol de um modo geral? Como é que o Tele encarou o trabalho do Turíbio, depois as suas ideias naquela comissão? O Garrafa, o São Paulo jogou ao São Paulo. Só para arrematar e trazer um exemplo, o São Paulo jogou uma final de Campeonato Paulista em 92 contra o Palmeiras, se eu não me engano, num final de semana, ganhou o jogo 4-2, um baita jogo, foi num sábado, né? Viajou para o Japão, foi campeão do mundo contra o Barcelona, com fuso horário na Moringa e tudo, voltou, não sei se no outro final de semana na sequência, mas muito próximo, domingo, e decidiu o Palmeiras no domingo, cara, e foi campeão. Nós jogamos no sábado, inclusive esse jogo era para ser no domingo. Aí eu falei pro Tele, não dá para jogar no domingo, a gente sair daqui na domingo à noite ou segunda, chegar lá na terça, quarta-feira, é muito pouco tempo para adaptarmos ao fuso horário. Nós precisamos sair daqui no sábado, meu planejamento era sábado. Até houve uma briga tremenda com o Fará lá, a ponto do Tele chegar e falar assim, ou a gente viaja no sábado, joga no sábado com o Palmeiras, ou a gente joga no sábado com o Palmeiras, ou então não tem esse jogo da final do Paulista. Porque para nós é muito mais importante nós ganharmos o Mundial. E o nosso planejamento está em cima do Mundial, não está em cima do Paulista. Então a gente joga no sábado ou não joga. Chegou a esse ponto, aí o Fará acabou entendendo, aceitou, nós jogamos sábado à tarde, viajamos à noite, chegamos segunda-feira lá em Tóquio, tivemos a semana inteira para poder nos adaptarmos, não só ao fuso, como também que lá já era inverno. Nós saímos daqui com quase 30, chegamos lá com 4 graus em Tóquio. Então tinha toda essa logística aí para a gente cumprir o planejamento para tentar ganhar o Mundial, que o discurso do Telete era esse, a gente tem uma oportunidade e a gente tem que aproveitar essa oportunidade porque a gente não sabe quando é que a gente vai voltar, se voltar. Mas e a implantação, lá quando você começa, você falou, né, eu tive a oportunidade do Dr. Turíbio, que a gente sabe que é uma sumidade, você veio com as suas ideias. Como foi levar isso ao Tele, que era um cara de campo, é um cara técnico, sim, olha, é um cara de lidar com os jogadores. Essa inovação para ele recebeu de que forma?
Rafa, eu comecei a trabalhar com o Tele em 1979 no Palmeiras. Em 80, aí já nos demos muito bem o meu trabalho com ele, houve um entrosamento muito grande, a ponto de ele me levar para a seleção logo em seguida. Pra você ter uma ideia, em 79, eu tinha 4 anos de formado, e já tinha 2 que eu era preparador físico, preparador físico do Palmeiras. Em 80, ele me leva para a seleção, tal afinidade que a gente teve do trabalho, né? A confiança, a segurança, tudo isso. E a gente sempre quando ele pôde, ele me convidou para poder estar junto. Quando nós chegamos em 90 no São Paulo, depois de 4 anos que eu vinha trabalhando com Parreira, 86 até 88 na seleção dos Emirados, 88 até 90 na seleção da Arábia, aí chega 90, eu estava sem clube, ele vai para São Paulo, me convida, deu certo, nós voltamos a trabalhar. E ele já sabia da minha maneira de trabalhar, porque eu gosto de trabalhar sempre gostei de trabalhar com planejamento, sempre procurando fazer. E essas coisas todas, ele falou assim, olha, que eu falava para o Tele, se cada um fizer o seu melhor dentro da sua área, quem vai ganhar com isso é a equipe. Então ele entendia muito bem isso, que aquilo que eu estava fazendo era o meu melhor, aquilo que o Turíbio estava fazendo era o melhor dele, aquilo que a Patrícia Bertolucci, que ela veio depois, até eu tive que convencer o Tele de ter uma mulher na comissão técnica, né? Foi uma conversa minha com ele, explicar para ele que era importante ter uma nutricionista junto com o grupo. Conta esse bastidor para a gente, isso é legal. A Patrícia, ela estava no departamento amador de São Paulo, ela já estava no São Paulo. E a gente tinha uma cozinha lá maravilhosa, as tias lá, as cozinheiras lá, pô, a comida era maravilhosa. Só que assim, não tinha um controle. Era da cabeça delas que elas faziam, comida lá. Não era uma coisa direcionada. A gente tinha um almoço maravilhoso, um jantar maravilhoso lá, tinha um lanche da noite que ficava. E eu, conversando com o Dr. Turíbio, a gente precisa trazer um profissional aqui para dirigir essa cozinha, né? Aí o Turíbio me falou, pô, Maurício, eu fiquei sabendo que tem uma nutricionista lá, uma doutora em nutrição lá no Amador, me falaram muito bem dela. Aí eu fui lá, pedi para lá, vim no CT para uma reunião, aí conversando com ela, fui saber que ela era doutora em nutrição, especializada em atleta de alto nível, e ela era triatleta. Opa! Então, pô, era tudo que a gente precisava lá, para poder comandar. E já tinha isso em casa, né? Sim, pois já estava lá. O problema primeiro foi convencer o diretor lá, administrativo lá do Morumbi a ceder ela para a gente. Aí na conversa com ela, ela falou assim, eu não estou pensando em ficar lá não, porque eu não estou fazendo o papel de nutricionista, eu estou controlando estoque. Para controlar estoque não precisa ninguém que é especializado em nutrição. Não, você vai vir para cá. Você, mas como? Porque eu vou convencer eles. Aí primeiro foi convencer o diretor administrativo lá, convencer o presidente, para que a conversa foi parar no presidente, para poder liberar a Patrícia para vir, e depois comecei o Tele de que a gente ia ter uma mulher lá fazendo... Era o Fernando Casal ou Pimenta já? Era o Pimenta. Era o Pimenta. E aí, conversando com ele, ele falou assim, ó, você vê essa história aí, você comanda esse negócio aí, que eu não quero saber disso, não. Você pode ficar tranquilo, que ela vai trabalhar com a refeição dos atletas e vai fazer uma coisa mais bem elaborada. Já é maravilhoso aqui e tal, eu acho que vai ficar melhor ainda, porque vai ser uma coisa direcionada para cada atleta, né? E ela vai fazer toda uma anamnese aí, acompanhando a avaliação de cada atleta, aquilo que eles necessitam e tal. Então, eu acho que vai ser um ganho para a gente, e realmente foi. Ela foi sensacional, ajudou demais naquele negócio dos jogos em altitude, ela teve toda uma alimentação... Desculpa te interromper, eu fico só imaginando vocês falando isso pro Tele, a cara dele, a cara do professor. Vocês vão meter uma mulher aqui no meu vestiário, porra! Que saudade do mestre. Só fazer um parênteses, né? Tô falando aqui do Tele, porque também tem história com ele, e vão imaginar que o Tele era extremamente rigoroso. Não, o Tele era um cara assim, de uma boa conversa, porque o Tele permitiu que esse que vos fala como repórter, na época de uma final de Libertadores, São Paulo, eu não quero interromper, mas só estou fazendo esse parênteses, numa final de Libertadores, São Paulo e Vélez no Morumbi, eu pedi ao Tele que eu, como repórter da Rádio Globo, fosse dentro do ônibus do São Paulo com a delegação. Tá aí o pé frio! Tá aí o pé frio! Você tirou o tricampeonato do São Paulo, Garrafa! Você é um Você é um torcedor maluco da cabeça.
olha só, um repórter dentro de um ônibus, isso é impensável hoje, dentro de um ônibus, saindo da concentração, eu pela Rádio Globo, saindo da concentração e indo com o time até o estádio do Morumbi. Cheguei pro seu Tele e falei, seu Tele, eu queria fazer isso, tal. Ele falou, Garrafa, esquece. Porque você vai querer ir todo mundo. Eu falei, não, vamos fazer o combinado. Eu venho pro CT, eu sabia que não ia ter ninguém lá. Eu falei, eu venho aqui pro CT. Se tiver algum repórter de outra emissora, e eu tinha o programa às 6 da tarde, o Globo Esportivo. Eu falei, eu sabia que a concorrência não ia para lá. O pessoal ia pro Morumbi esperar os jogadores. Eu falei, se tiver algum repórter, a gente nada feito, não vai ninguém. Mas se tiver só eu, aí eu posso ir. Ele falou, se for só você, mas aí você vai ter que falar com os jogadores. Conversa com os caras aí. Zete, Miller. Aí, se os caras toparem, tudo bem. Olha, eu consegui isso no Tele. E aí fui conversar com os jogadores permitiram. Eu fui, lógico, eu cheguei lá, só tinha eu como repórter. Fui, e foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Eu indo com a delegação que ia disputar uma final de Libertadores dentro do ônibus. O ônibus do São Paulo parou na Giovanni Gronchi, e conversando com os jogadores via celular ainda, naquela época estava início do celular, entrevistando o Tele, entrevistando o Cafu, dei o celular para o Cafu foi o repórter dentro do ônibus, outros tempos, e graças ao saudoso Tele Santana. Só esse parênteses que é um parênteses curioso, nessa permissão, né, da Patrícia Bertolucci lá, e o Garrafa como repórter dentro de um ônibus, numa decisão de Libertadores, Moraci. Você, torcedor do Londrina, deu uma secada no São Paulo de dentro do ônibus, né? Sei muito bem. Pode continuar, Moraci. Mas, olha, o Tele, ele tinha, assim, muita confiança, tanto que muita confiança no trabalho nosso, em cada um que estava naquela comissão técnica. Eu fazia toda a programação. De treinamento semanal. Eu fazia já um macrociclo, que era a programação do ano inteiro. Depois ia o mesociclo, que era competição por competição. E o microciclo, que era aquela programação semanal que está sujeita a modificações, né, essas correções de última hora. E o Tele só perguntava para mim, você conferiu isso aí 2 vezes? Não, o Tele já está tudo conferido, tudo direitinho, então pode soltar. Então ele tinha tanta confiança que eu fazia a programação da semana, semanal ou mensal, seja lá o que fosse. Então, assim, a gente tinha um entrosamento muito grande e todas as vezes que eu levava alguma coisa para o Tele, ele sabia que eu já tinha pensado naquilo, não era uma coisa que eu estava fazendo que eu achava bonito, nada disso. Era aquilo que a gente achava que ia ser muito bom para a equipe. A gente estava sempre pensando o que era melhor para a equipe, não o que era melhor para mim, o que era melhor para o Tele ou para quem quer que fosse. Era o que era melhor para a equipe. Então, eu procurava sempre levar essas coisas para o Tele, uma ou outra inovação que a gente colocava. O Tele sabia que aquilo que eu estava colocando já foi pensado, já foi estudado, e ele tinha essa confiança, essa segurança de que a coisa ia dar certo. Ô Beto, essa parceria do Moraci com o Tele começou, como ele mesmo já disse, no final dos anos 70, no seu Palmeiras. Depois invadiu Copa de 82. O Moraci foi preparador físico da seleção, aquela seleção espetacular de 82, 86. Depois a parceria mudou com Parreira, né, Moraci? Aí você chegou a ser campeão do mundo em 94. Queria que depois você falasse também como é que foi preparar a seleção brasileira para jogar naquele calor absurdo dos Estados Unidos em 94. Mas já que o Moraci começou no palestra do Beto Luiz, eu passo a bola para você, Beto. Faz mais uma perguntinha aí para o nosso mestre. Eu lembro bem quando o Moraci começou no Palmeiras, se não me engano, foi em 74, tô certo? Sim, 74. Foi, né? Eu era da base, né? Eu estava na base, estava na época era o Juvenil A e Juvenil B, né? O Sub-20 e o Sub-17. E aí, no início de 74, que é campeonato nacional que tinha mais de 90 equipes, toda equipe aqui do Sul, Sudeste, ela tinha que subir, jogar 3 partidas, para já matar 3 jogos lá no Norte e Nordeste, lá, para depois descer, e de lá também vinham fazer 3 partidas aqui. Então tinha uma semana inteira da equipe que ia jogar em Manaus, São Luís e Fortaleza, para depois retornar. E não tinha ninguém para ficar com os reservas que não estavam relacionados. Aí eles me chamaram no departamento amador para dar treinamento para esses reservas que não estavam na viagem. E aí eu comecei lá, achei que era só aquela semana, mas quando eles retornaram, eu passei todo o relatório do que foi feito naquela semana, e não, você vai continuar auxiliando a gente aqui. Aí eu fazia o amador, eu vinha da faculdade, quando já chegou março, eu vinha da faculdade lá de Santo André,
descia na Lapa, ia lá para o Palmeiras. A Kombi me levava lá para o Alto da Lapa para dar treino para o amador. A Kombi me trazia de volta para o Palmeiras para dar treino profissional às 4 da tarde. Umas 3h30, mais ou menos, eu saí de lá do Alto da Lapa para ir para o Palmeiras para dar treino no profissional. Então, esse ano de 74 foi praticamente o ano inteiro assim, que eu fiz na amador e o profissional. E aí você pegou, com todo esse esforço, claro, você pegou a segunda academia, né? Você foi campeão paulista com o Palmeiras, tá certo? Pegou Leão, pegou Ademir, pegou Leivinha, pegou todos esses feras e pegou também o Brandão, tá certo? Acho que o Brandão era técnico. Palmeiras, Oswaldo, né? Brandão e Hélio Mafia. Pronto, Oswaldo Brandão e o Mafia. Você falou bastante do Tele. E o Brandão? Você e o Brandão, como é que era o Brandão como técnico? Como é que você se relacionava com ele? Você iniciante na carreira e o Brandão macaco velho? Eu começando minha carreira, eu era estudante de educação física ainda, porque esse primeiro ano de 74 no Palmeiras, eu ainda estava fazendo o último ano de educação física, não tinha terminado a educação física ainda, né? E já estava numa sociedade esportiva Palmeiras, graças ao bom Deus, né? E o que aconteceu que, assim, logo que eu comecei lá, aconteceu um fato no início que eu gostaria de contar, porque o Brandão, quando eu me apresentei lá para ver o trabalho que era para ser feito, ele falou assim, olha, você vai ficar uma semana aí com eles, treinamento só um período, faz o treinamento de manhã, faz o treinamento físico, um treinamento com bola. Cuidado, porque esses jogadores, esses que vão ficar meio chateados aí, porque todo mundo queria ir para Manaus para comprar calça jeans, comprar tênis da Six Tiger. A Zona Franca, né? A Zona Franca, a Polo lá da Six Tiger, que é uma marca japonesa, hoje é Aces, né? E também os eletrônicos. Por exemplo, você lembrar que a calça jeans só tinha uma aqui no Brasil, que era fabricada aqui, que era o Wrangler. Então eles queriam comprar calça jeans americana lá, que era ali, americana. Que todo mundo queria estar nessa viagem, né, por causa dessa viagem de Manaus. Aí 12 atletas não foram selecionados. Aí o Brandão falou para ele assim, olha, vai ficar aí meio chateado aí, então cuidado aí com eles aí, porque pode ter algum problema. Aí eu falei assim, olha, tudo bem, vamos lá fazer o treinamento. No primeiro dia, eu, imagina, nem dormi, né? Eu não tinha nem 23, tinha 22 anos. Aí fiz a programação lá da semana inteira, fiquei final de semana sem dormir, sem nada, aquela expectativa de dar treino profissional. E os jogadores lá tinham minha idade ou mais, né? Eu com 22 anos, imagina. Aí chega no primeiro dia, cara, deu uma chuva, que você não enxergava a trave do outro lado. Meu treinamento, planejamento já foi por água abaixo. Aí bolei um treino na minha cabeça lá embaixo, lá no vestiário, lá que tinha aquecimento, com aqueles colchonetes antigos, as anilhas com as barras e medicine ball. Fiz um circuito lá e montei o circuito. Alguns exercícios eram por tempo, alguns eram por número de vezes e tal. E estou acompanhando os jogadores, pô, eu novinho, né? Aí eu fui ver que tinha um dos atletas que não estava fazendo o que eu estava mandando. E eu fui chegando mais perto dele assim, estou contando e estou vendo que ele está enganando. Eu, na minha inocência, né, começando, eu falei, escuta, por que você não está fazendo o que eu estou mandando? Assim, por que você está contando só o meu? Eu falei, não, já contei de todo mundo está fazendo o que eu estou mandando, só você que não. Aí começou aquela discussão e tal, aí ele xingou minha mãe, voei no pescoço do cara. Aí os jogadores separando, tá, você é valentão assim, cara, então me espera lá fora, isso é pra já. Aí terminou o treino ali e tal, aí eu tinha carro, não tinha nada, saí lá fora, tô lá na Francisco Matarazzo, aí saiu, daí vem ele. Aí pegou, não parou, foi embora, na minha cabeça, mas, pô, eu morava em Carapicuíba, né? Peguei o ônibus lá, indo para Carapicuíba, falei assim, pô, amanhã é outro dia, amanhã ele vai estar aí. Aí chegou na hora do treino, tinha uns 6, 7 jogadores lá no vestiário, e naquela época o jogador chegava, botava sunga e tinha que pesar antes do treinamento, e botar a rubrica dele lá, e a gente tinha que acompanhar para saber se ele estava colocando o peso correto. E depois do treinamento, pesava de novo. E colocava, a hora que ele chegou, eu falei assim, ué, não era para esperar lá fora? Ele olhou para mim e falou assim, espera lá de novo, espera hoje lá. Eu falei assim, beleza, vou esperar. Aí a hora que eu voltei para minha sala, que veio na minha cabeça,
o que o Brandão tinha me falado, para tomar cuidado lá, para não ter atrito com ninguém, porque o pessoal ia estar meio nervosinho. Você e tal. Já tinha marcado 2 vezes com os caras lá fora. Aí eu fui pro campo, cara, esse cara começou a esculachar meu treino, e na minha cabeça eu falei assim, pô, se eu mandar esse cara para fora do treino, ele não vai sair, ele vai me desrespeitar, ele vai ficar pior ainda, né? Aí eu falei, pô, comecei a engolir sapo todo o treinamento, aí foi a semana inteira assim, aí eu apitava lá, ele dava bico na bola, eu falei, caramba, o que eu faço com esse cara? E foi a semana inteira assim, mas só que eu fui fazendo um relatório dos treinamentos que eu fiz, que eles tinham pedido, né? E fui fazendo um relatório à parte do que estava acontecendo com ele. Aí chega na outra semana, na terça-feira, todo mundo se apresentou, fui lá, aí mostrei o relatório lá para o Mafia, do que eu tinha feito e tal, e peguei e dei o relatório, eu acho que o Garrafa vai lembrar, do De Rossi, o meia. De Rossi. E aí, ele... De Rossi, Ele veio da Portuguesa Santista, né? Da Portuguesa Santista. Isso aí o Brandão chegou, olhou assim e falou assim, aconteceu tudo isso aqui? Quase tudo. Tá aí. Chama esse moleque lá. Não sei se você lembra o vestiário do Palmeiras, como é que era? Sim, tinha o vestiário dos jogadores, você descia, tinha o vestiário dos jogadores assim, depois tinha uma sala que saía, que era onde tinha a preleção no meio tempo, umas macas que tinha ali, e depois lá no fundo tinha a nossa salinha. Aí eu chamei o De Rossi, o Brandão tá te chamando lá. Aí o De Rossi passou na minha frente, foi lá para a nossa sala, eu vi que os jogadores vieram atrás para escutar o que ia acontecer lá. Que com certeza já tinham falado as merdas que ele tinha feito no treino. Aí, senta aí, moleque. Aí, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o relatório do que você fez e o que você deixou de fazer. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? A partir de hoje, você vai treinar 1 mês com ele, só físico, acabou o treinamento com bola. E aí, se ele falar alguma coisa de você, você vai voltar para a padaria do teu pai lá em Santos. Acabou tua carreira. Entra aqui, cumprimente a hora que você chegar, despeça a hora que você sair, porque se ele falar um A, você tá fora. Você vai embora para Santos, vai trabalhar na padaria do teu pai. Cara, o que eu judiei desse cara, eu achei que ia ficar só aquela semana. Aí fiquei incumbido do treino para ele. O que eu judiei desse cara, eu subi o Pico do Jaraguá sozinho com ele. Entrava na Kombi, ele falava assim, você não vai fazer isso comigo. Eu tô de castigo também, porque eu vou subir com você. Eu vou subir com você lá. Não é só você que vai subir, não. Você acha que você vai subir sozinho? Vai enganar, chegar na metade do caminho e voltar. Eu vou com você. Aí chegou com uns 15 dias lá, o Brandão falou assim, e aí, como é que tá isso aí? Eu falei assim, tá indo bem, tá tranquilo, tudo bem. Aí ele falou assim pra mim, você tá judiando dele. Eu falei assim, não era pra dar treino pra ele? Não, mas chama ele lá. Aí chamei ele e falei assim, só porque ele tá elogiando o teu treinamento, a partir de hoje você volta com bola. Mas o respeito vai continuar, tá? Continue respeitando, que senão acaba a tua carreira. Esse foi meu início. Esse foi meu início no Palmeiras. Mas o Brandão, ele era muito disciplinador, né? Ele era um cara muito firme com os atletas e assim, lá no campo, principalmente no campo, ali no vestiário, ele procurava manter lógico, respeito, tudo, ele exigia muito do atleta, mas ele também era um pai para cada atleta. Né? Quando chegava a época de renovação de contrato, ele convencia a diretoria para dar um aumento melhor para o atleta, porque ele estava justificando no campo. Ele ajudava nesse sentido também os atletas. Postura, né? Essa postura dele, que em algum momento pode parecer que ele foi severo, que você foi severo, não, isso foi uma atitude de pai mesmo. Não é? Corretivo de pai, né, Garrafa? Corretivo de pai. Ele corrigiu a rota, evitou talvez um fim precoce da carreira do De Rossi, né? Mostrou como as coisas funcionam. Você cresceu com o episódio, o De Rossi também. Você vê como é que é? E jogador hoje não respeita o técnico, né? Nisso que você está falando, por exemplo, a minha atitude também em relação a ele, eu acabei, mesmo no início de carreira lá, menino e ainda estudante, eu acabei tendo respeito dos outros. Você vê que ali você tinha Leão, Luiz Pereira, Ademir da Guia, Leivinha, e assim, eu moleque, e eles respeitando. E o Brandão, interessante que o Brandão fazia assim,
vem do meu lado para você aparecer na imagem. Fica do meu lado, você vai aparecer na imagem. E eu ia do lado dele, onde que ele ia, eu ia atrás dele. E assim, é lógico, querendo aprender, pô, tinha finalização lá, eu correndo atrás de bola, pegando bola lá, jogando para dentro do campo para não parar o treinamento, né? Não tinha tantas bolas para treinamento como tem hoje, né? Então, ali, quando eu tinha treinamento... E ouvindo, desculpa, Moraci, ouvindo essa história, a sensibilidade que fica, né, a impressão que a gente fica, eu não vivi de perto esse momento, mas o Brandão fez algum favor para o Moraci? Não. Na minha concepção, o Brandão viu no Moraci aquilo que realmente ele acabou se tornando depois como profissional, né? Que podia estar ali um grande profissional, que o Moraci era um cara sério, pegou uma bucha de canhão, foi ficar com os caras insatisfeitos, não pipocou, ele foi extremamente profissional, o Moraci. Meio que estagiário, né, Garrafa? Um preparador estagiário. É o que ele falou, ele vinha lá de trem para ir para o Palmeiras e tal, chegar lá, encontra elenco profissional, teve aquele problema lá da chuva, ele faz o trabalho e ele não pipocou. Então, o Brandão, como já tinha isso é muito claro para todos nós, que sempre teve essa cultura, essa fama de paizão e tal, ele percebeu no Moraci que ali tinha um grande profissional que poderia estar nascendo, né? E com certeza acertou em cheio. Essa é a minha avaliação da história. O Garrafa e sensibilidade, que me permita também aqui um parênteses, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. Momento de reflexão. Já que você, Moraci, falou do Brandão. O Brandão era um cara, era espírita, né? Ele tinha lá as visões dele, tanto que reza a lenda que o Basílio jogou a final de 77 pelo Corinthians, foi escalado, tal, fez o gol do título, da salvação do Timão, tal, não sei o quê, porque o Brandão sonhou. Eu fico imaginando esse tipo de procedimento no futebol de hoje, em que tudo está na prancheta, no computador, a minutagem, não existe mais intuição, quer dizer, talvez até exista, mas a intuição foi varrida para debaixo do tapete pela ciência. Eu acho que é um exagero, é muita ciência, o técnico... Você imagina se o Basílio tivesse com uma dorzinha e o fisiologista tivesse... Não, ele não pode jogar essa final. E o Brandão sonhou que o Basílio ia fazer o gol. Como colocar tudo isso na mesma panela no futebol moderno? Ô, Silvestre, é o seguinte, eu acho assim, também como da mesma maneira que você está falando, eu acho que há um exagero em tudo. Eu acho que hoje, por exemplo, quem está tendo sucesso, os técnicos que estão tendo sucesso são aqueles que são gestores de pessoas. Se você não souber fazer essa gestão de pessoas dentro do vestiário, você está morto. No futebol de hoje, com a mentalidade dos atletas, cada vez mais você vê até dentro de casa o desrespeito dos filhos com os próprios pais. Então, se você não for um gestor de pessoas, né, um técnico que saiba fazer essa gestão de pessoas, você não sobrevive no futebol. Você pode até estar mudando de clube, indo para outro, mas vai ser difícil você conseguir sucesso. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é saber fazer essa gestão de grupo, de equipe, esse trabalho do dia a dia, né, para depois você fazer as exigências de campo. Isso sem dúvida. Naquela época, os treinadores já tinham isso com eles. Havia também mais respeito dos profissionais em relação à hierarquia, em relação aos profissionais, quem é que estava comandando, entendeu? Era difícil um atleta chegar para você e aí fazer uma argumentação, mas por que eu tenho que fazer isso? Entendeu? E hoje, se você não souber conduzir, se você não souber como explicar para o atleta por que ele está fazendo aquilo, qual é essa função que ele tem que estar fazendo, se você se perder, pronto, você já perdeu o grupo, entendeu? Antigamente, eu acho que assim, além de ter esse respeito, era um respeito mútuo, porque eu sempre levei isso na minha carreira, de respeitar para ser respeitado, e sempre me conduzi dessa maneira, sempre fui muito profissional, tanto que, se eu falar que eu tive um atrito, eu vou contar a história aqui depois do Batista, lá na Copa de 82, que eu acho que foi o único atleta que eu tive um atrito, em 48 anos de carreira, entendeu? Então, por quê? Porque eu sabia também me posicionar em relação a ele, sabia tirar o melhor de cada um, sem agredir ninguém, sem discutir com ninguém, né? Simplesmente me colocando como um profissional que está comandando. E o atleta tem que entender que a tua função é essa de comandar, e ele é um comandado. Então, hoje, se você não souber fazer isso, fazer essa gestão aí de pessoas,
é muito complicado. Eu acho que fica muito complicado. E me permita exemplificar o que o Muracy está falando. Nós temos aí o Abel. É só você pegar 4, 5 coletivas do Abel. O Abel coloca os jogadores embaixo do braço. Ele não expõe os jogadores. Ele resolve lá dentro e, obviamente, parece que ele resolve muito bem, porque o Abel não fala mal de ninguém, ninguém fala mal do Abel. O Vitor Pereira, você viu o que aconteceu com o Vitor Pereira? Está todo mundo espinafrando o treinador, ele expunha os jogadores publicamente nas coletivas, isso pegou muito mal. O Rogério, que é um técnico novo, um técnico que me parece, e tenho a confiança que é um cara que conhece muito de bola, que tem tudo para fazer uma brilhante carreira, tanto é verdade que você pegar o currículo do Rogério, os títulos que ele tem com esse pouco tempo de carreira, título de campeão brasileiro Série A, Série B, título estadual, enfim, o que ele fez no Fortaleza, mas o Rogério teve problemas no Cruzeiro e no próprio São Paulo, semana passada, teve um problema, se resolveu. O Garrafa, mas o Abel, só um detalhe, desculpa te atravessar, mas o Abel, ele já expôs, sim, imagino eu que cirurgicamente, problemas internos e de jogadores. Mas, provavelmente, ele tem o grupo tão na mão que ele se deu o direito de expor para obter um resultado. Provocou o jogador publicamente. Acho que foi isso. O Gabriel Menino é um caso. Siga, por favor. Então, mas assim, não é você... O fato de você não expor e gerenciar pessoas, como disse o Muracy, não significa que você não tem que colocar os seus pensamentos, as suas opiniões. Não, nada disso. Né? E talvez, pontualmente, o Abel trouxe a público a situação do Menino, acho que até do próprio Patrick. Mas, depois de um jogo, eu nunca vi o Abel falar de um posicionamento, de alguma coisa. E não. Então, o Rogério teve recentemente problema com o Marcos Paulo, e isso, me parece, eu não sei o que vocês pensam, não é na vida. É na vida. Hoje é a relação interpessoal. Em tudo que a gente faz, é saber se relacionar, porque senão a coisa não anda. Ainda mais nesse mundo chamado futebol. O Muracy está coberto de razão, no meu ponto de vista. Aí. Eu tenho uma... Vocês me permitem? Voltando um pouquinho na história do Muracy com o Batista, você está falando da Copa de 82, tem a ver com o Batista, depois de ter tomado aquela pancada do Maradona no jogo contra a Itália, aquele 3-1, ele tomou uma pancada no pub, se não me engano, e ele comentava-se que ele ia jogar no lugar do Cerezo contra a Itália, ou não iria jogar contra... Enfim, o fato é que ele acabou não jogando, e posteriormente o Batista declarou que ele tinha a condição de jogar. Foi relacionado a isso, o problema com o Batista? Não. O Batista aconteceu o seguinte, na primeira partida nossa no Mundial, contra a Rússia, nós não tínhamos o Cerezo, que tinha sido suspenso no último jogo da eliminatória, e o Batista achava que era o reserva imediato dele. No jogo contra a Rússia, o Tele começou com o Dirceu, já falecido, Dirceuzinho, e não começou com o Batista. O Batista, a partir daquele momento, ele mudou o comportamento dele. E começou a arrumar algumas encrencas lá. Aí eu entrava no recreativo, aquele treino que antecedia a partida, eu era novo, entrava... E depois de uma discussão que eu tive com ele, depois do treinamento, aliás, no treinamento, após a partida, lá no hotel que a gente estava em Sevilha, no Parador de Carmona, quem ia dar o treino para os reservas, eu montei um treinamento do lado da piscina, tinha um gramado, e depois ia terminar com o treinamento dentro da piscina. E o Batista desceu de chinelo, e os jogadores também desceram, mas já chegaram ali, já foram botando a meia, o tênis e tal, e se preparando para o treinamento. E eu estou vendo o Batista demorando para colocar o primeiro pé de meia, tal, foi demorando tal que eu comecei a trotar, o pessoal trotar em volta da piscina, uma piscina relativamente grande, que tinha 50 metros de comprimento, uma piscina olímpica, né, 50 por 25, e eu comecei a trotar os caras e o Batista não tinha colocado ainda o segundo pé da meia dele ainda.
Aí eu comecei a fazer o trabalho e tal, eram os tiros que eu fazia na lateral da piscina, né? Pô, a hora que estava terminando esses tiros aí, a primeira parte, o Batista levantou de meia e tênis para entrar no treino, e eu fui entrar no treino no meio do treino. Eu falei, peraí, você não fez nem aquecimento, você já quer entrar na metade do treinamento, essa parte que eu já estou terminando. Você está contra mim também? Você não estou contra, quem está contra você é você mesmo. Você levou meia hora para botar um par de meia e o seu tênis para entrar no treinamento? Todo mundo está pronto aqui, você acha que todo mundo vai ficar esperando você? Aí começou a discutir comigo lá, assim, ó, Batista, é bom parar por aí, que senão não vai dar certo isso daqui. Aí o Gilberto Tim chegou, apareceu o Gilberto Tim, falou assim, ô Gilberto, você, por favor, resolva o problema aí com o teu conterrâneo aí, porque é lá do teu clube lá, senão vai dar merda aqui. E parou ali, o Gilberto Tim saiu, fez um trabalho com ele à parte lá, eu terminei o treinamento. Na véspera do jogo seguinte, eu estou no treinamento, aí veio uma bola para ele assim, ele dominou a bola, fugiu um pouquinho, eu vim de trás, tomei a bola dele e passei. Aí ele chegou aqui e falou assim, pô, você tá contra mim mesmo? Eu falei assim, pô, Batista, pelo amor de Deus, vou lá pro outro lado, você fica sozinho aí, talvez você jogue melhor. O único cara que aconteceu esse entreveiro aí, a ponto de ele chegar num jantar, ele fez questão de mostrar que ele estava chegando depois dos atletas, porque a comissão técnica jantava depois dos atletas. Aí a gente estava jantando lá, ele chegou, sentou, mas sentou na mesa do lado da comissão técnica, que tinha espaço para ele sentar longe. Ele sentou do lado. O Tele olhou para ele assim, olhou para o Medrado Dias, que era o nosso diretor, e falou assim, ó, fala para esse moço aí ser mais um no grupo, porque para ficar com 21 aqui, não vai custar nada e não vai me fazer falta. Pode falar para ele ser mais um no grupo, que para ficar com 21 aqui, não vai me fazer falta nenhuma. Aí o Medrado saiu da nossa mesa, sentou com ele lá, dali ele deu uma... Baixou a bola. Deu uma amansada. Mas depois perdão. Treveiro aí que eu tive aí com o atleta. É verdade, já que você falou desse, foi uma coisa meio que pessoal, né? Você com o Batista e tal, enfim, rolou a treta. Mas eu já ouvi, inclusive da boca do Serginho Chulapa, esse time era maravilhoso, mas a seleção era rachada. Era a turma de São Paulo, a turma do Rio, a turma do Sul, é verdade? Mentira. O grupo era muito, parecia uma família, parecia uma família, uma turma estava muito, assim, foi um pecado a gente perder aquela Copa. Esse grupo foi sendo montado ao longo do tempo, de 80 até 82, passando pela eliminatória. Muitos atletas foram convocados, muitos atletas foram cortados, porque o Tele foi vendo ao longo do tempo que quem servia, quem não servia para aquele trabalho que ele estava montando. E, assim, foi formando um grupo que, assim, havia um respeito muito grande entre eles, havia muita amizade entre eles, brincadeiras que tinha. Em nenhum momento eu vi que tinha um grupinho do Rio, um grupinho de São Paulo. Tanto que na hora depois dos jogos, tinha um samba lá num dos quartos lá, que o Tele liberava a cerveja. Quando dava mais ou menos 11, 11h30, ele dava um sinal para mim e falou assim, ó, está na hora de você subir lá e pedir para parar. E era eu que era incumbido de ir lá. O chato, né? O chatão, lá vem o preparador físico mal. Brincadeira aí. Aliás, desculpa, tem um bastidor aí sobre esse negócio da cerveja lá na concentração. Não tem, Moraci? Tem uma... você está falando você está falando do Gata Mansa. Essa aí. O que aconteceu? Eu estava como de costume, a gente jantava depois dos jogadores, e eu estava de frente... Estava no restaurante de frente para o jardim, né? O restaurante fazia um L em relação à recepção do hotel. E eu estou de frente lá para o jardim, estou vendo um vulto passar, que o jardim estava tudo escuro. Um vulto assim, ia lá na ponta. E lá naquela ponta lá tinha um bar. Aí aquele vulto voltava. Eu vi passar uma vez. Aí daqui a pouco, uma segunda vez, passou um tempinho, uma segunda vez, está voltando. Aí... eu fui aqui por dentro, que aí era Gata Mansa com umas 12 garrafas de cerveja abraçado. Gata que você vai com isso aí? Só para ilustrar, o Gata Mansa era o assessor de imprensa da CBF, figura icônica. Aí tá um monte de cerveja abraçado aqui. Assim, onde é que você vai com isso, cara? Os jogadores lá que me pediram, você pode voltar, que você não está liberado mais cerveja para jogador.
Pode voltar com essa cerveja aí. E aí aconteceu isso aí lá no Masbador, lá em Barcelona, lá no hotel que a gente estava. E, Moraci, essa seleção era maravilhosa. Adorei ver esse time jogar e fiquei muito triste quando a gente perdeu, né? Mas teve um outro time que você participou, foi campeão da Copa de 94, que não era um time, pelo menos para mim, assim, tão bonito de ver jogar, embora a gente tivesse com o Mário Bebeto, mas não era um time bonito. Não jogava bonito como jogava 82, mas foi campeão. Para você, o que você preferiu? Aquele time maravilhoso de 82, ou que não ganhou a Copa, ou o time de 94 que levantou o caneco? Lembrando que em 82 nós perdemos para a Itália na véspera do meu aniversário. Putz, ainda pior ainda. Acho que imagina o aniversário que eu passei, né, 5 de julho, né, meu aniversário 6 de julho, imagina o aniversário que eu passei. Mas aquela seleção, cara, como eu digo, né, foi um pecado ela não ter sido campeã, porque encantou o mundo, não era só os brasileiros, né, o mundo, tanto que depois do jogo, o Giulito Coutinho, que era o presidente da CBF, recebeu, na época não era e-mail, né, fax, né, tanto fax chegou no hotel que acabou a bobina, as bobinas lá esgotou. E ele chegou com um pacote lá de mais de 1000 fax do mundo inteiro, elogiando a seleção brasileira, muito dizendo assim, a Copa do Mundo terminou para mim porque o campeão saiu. Eu considero a seleção do Brasil a campeã do mundo, não quero mais ver a Copa porque para mim o campeão saiu. Então, assim, do mundo inteiro, tinha no mundo árabe, da Ásia, dos Estados Unidos, de todo quanto era lugar, tinha fax lá chegou. Mas, assim, a tua pergunta, né, eu gostaria que aquela de 82 que fosse a campeã, né? Foi acontecer em 94 com uma seleção, vamos dizer, não tão tecnicamente, tão boa tecnicamente como era a de 82, mas eu acho que foi montada uma seleção com foco, com uma concentração muito grande para ganhar uma Copa. Foi uma eliminatória muito difícil, né? Eu não participei da eliminatória porque eu tinha uma ação na justiça contra a CBF por causa da premiação de 86 e que acabou sendo resolvida em acordo, que o Padre Parreira pediu para o pessoal da CBF resolver porque ele gostaria de contar comigo na Copa de 94. Final de 93 a gente conseguiu resolver, mas aquela seleção, ela assim, eu acho que os atletas, eles se prepararam para ganhar uma Copa. Eu vou lembrar de um episódio, dia 15 de abril de 94, nós jogamos contra o Paris Saint-Germain em Paris. E na véspera do jogo, vocês vão lembrar que o Ayrton Senna deu o pontapé inicial desse jogo, ele estava lá, estava no nosso hotel. 15 dias depois, 1º de maio, ele teve um acidente e veio a falecer. E isso foi o motivo dos nossos atletas entrarem em campo de mão dadas. Você vai lembrar disso, no último amistoso aqui, que foi em Santa Catarina, o primeiro jogo que os atletas entram de mão dada, simbolizando que eles estavam unidos para dedicar aquela Copa, o tetracampeonato ao Ayrton Senna, que ele estava buscando esse tetracampeonato na Fórmula 1. Mas na véspera daquele jogo, na hora daquele café ali, 10h30, 11 horas da noite, eu fui lá tomar um café e vi vários jogadores sentados ali no corredor, do pessoal da Copa de 90, Dunga, Tafarel, vários que estavam ali, que tinham participado da Copa de 90, a conversa deles era assim, não vamos deixar acontecer o que aconteceu lá na Copa de 90, que é negócio de empresário lá no meio da gente, na concentração, era a cara da Disney, da Nike, de outras empresas lá, negociando patrocínio, ou então jogar com a chuteira de um, jogar com a chuteira de outro, não vamos deixar acontecer aquilo, a gente tem que estar concentrado na Copa. Eu saí dali, fui pro meu quarto e falei, meio caminho andado, porque às vezes são atitudes que a comissão técnica toma, que são meio antipáticas, vamos dizer assim, em relação ao pensamento dos atletas, e acabaram caindo muito bem. E aquilo estava vindo dos próprios atletas, né? Atitudes que eles estavam tomando da cabeça deles, né, para ficar focado, para ficar concentrado em ganhar uma Copa do Mundo. Eu fui pro meu quarto e falei, meio caminho andado. Porque só isso aí já estava demonstrando, quer dizer, a gente estava em abril ainda, né, que eles estavam pensando em chegar lá e ganhar uma Copa do Mundo. Então foi uma seleção, vamos dizer assim, que jogou um futebol bonito, como o de 82, não, eu acho que nem vai aparecer uma seleção jogando
o que jogou a seleção em 82, mas foi uma seleção preparada para ganhar uma Copa do Mundo. Excelente. Meus amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, eu preciso encerrar o papo. Tá maravilhoso, né? O Moracy contando tantas histórias bacanas da vida dele, bastidores, mas já deu aqui o nosso tempo. O Beto Luiz precisa ir para a igreja, o Garrafa para o boteco e eu também. Moracy, você tá fazendo o que da vida? Só para encerrar, você trabalhou na Inter de Limeira, né? Agora no Campeonato Paulista com o Pintado, você estava me confidenciando antes da live, tinha esquecido disso. Está esperando uma proposta ou está de boa na Lagoa? Sim, olha, Silvestre, o que eu vejo hoje no futebol, a comissão técnica virou uma equipe multidisciplinar, né? Você via antigamente lá, o Garrafa cobriu várias equipes aí, e a comissão técnica tinha lá o treinador, uma ou outra tinha auxiliar, preparador físico, médico e tal, e hoje não, hoje é uma equipe multidisciplinar a ponto de ter até um ônibus separado do ônibus dos jogadores, porque tem tanta gente acompanhando. Eu vejo nesse processo que precisa ter um coordenador geral, um coordenador técnico, comandando toda essa equipe multidisciplinar, porque é muita gente, né? Você tem departamento de fisiologia, você tem o departamento de nutrição, você tem o departamento de análise de desempenho. Então, cresceu muito essa comissão. E precisa de uma pessoa que tenha, pelo menos um pouco de entendimento de cada área, para poder estar coordenando todo esse trabalho, cobrando o melhor de cada um em cada área, filtrando todas as informações para facilitar o trabalho do técnico no campo. Porque, às vezes, é muita informação para o treinador, ele já está preocupado com aquilo que ele tem que fazer, que é a parte dele, que é montar essa equipe para a próxima partida, e chega tanta informação que ele não tem condições de estar vendo tudo. E precisa de uma pessoa que tenha um certo entendimento, que tenha conhecimento dessas áreas para poder estar coordenando todo esse trabalho, filtrando essas informações para facilitar o trabalho no campo. Então, eu venho me preparando já de algum tempo, desde quando eu decidi parar com a preparação física. Eu fiz o curso de treinador, a licença da CBF, até para entender o que estava acontecendo no universo do futebol, para poder também, na hora que fosse falar com o treinador, estar falando com propriedade. Como também terminei um curso de gestão em 2021, curso de gestão em clubes de futebol, é um curso da CBF, muito bom, excelente o curso, porque você passa por todas as áreas de um clube de futebol, desde a área administrativa, a área jurídica, de marketing, até a parte técnica, né? Tendo noção do que é cada departamento, né? E com profissionais que trabalharam em clube ou trabalham em clube. Então, eu acho que isso é uma preocupação da CBF Academy de fazer um curso em que realmente você vai ali aprender o que acontece em cada departamento. Por que também isso aí? Porque eu também, na hora que estiver coordenando alguma coisa, dentro de um clube de futebol, eu entendo a cada departamento, né? Eu posso entender de cada um, daquilo que está acontecendo dentro do clube. Então, você tem noções ali, porque são 8 módulos, e cada módulo vai mais ou menos de 1 mês e meio a quase 2 meses, né? São várias aulas, hoje é totalmente online. Minha turma foi a primeira turma online, tanto que parte dele eu estava na Arábia Saudita, minha aula começava às 2 da manhã e terminava às 4. Então, para não perder a aula, acabei fazendo aí pelo menos 2 meses do curso. A aula das 2 foi a primeira vez que eu tive aula de madrugada. Mas para fazer o curso, eu não perdi nenhuma aula, acabei mais um curso muito bom. Então, assim, para poder também estar cada vez entendendo mais esse universo do futebol, agregando cada vez mais na minha experiência, para a hora que assumir alguma coisa, como aconteceu na Inter. A Inter, lógico, com todas as dificuldades de uma equipe do interior, uma equipe pequena, com poucos recursos, tanto que a menor folha dos 16 era da Inter de Limeira, e assim, mais procurei fazer o melhor possível lá para poder dar uma retaguarda para o Pintado, conseguir fazer o trabalho e atingir o objetivo, que era manter a Inter na Série A do Paulista, e também por tabela que a gente já acabou com a pontuação classificando a equipe também para a Série D do ano que vem. Então, o objetivo alcançado, mas o contrato era só para esse Campeonato Paulista. Então, é nessa área de coordenação geral, coordenação técnica, de gestão, que eu tenho me preparado, e isso, eu acho que estou apto
assumir. Alô, Júlio Casares. Oi, presidente, tudo bem? Cartolas do Brasil. Moraci Santana. Vocês conhecem o Moraci Santana? Ele quer ser o técnico dos preparadores, entendeu? Tá dando sopa aí. Tchau, gente. Obrigado, Moraci. Fica com Deus, Beto. Você que trazer, Beto. Perdão, Garrafa. Valeu, Roberto. Grande prazer em estar com você. Excelente. Estou super feliz. Boa semana a todos. Maravilha. As pessoas que nos acompanham também estão super felizes. Parabéns. Beleza, belo programa. Tchau, e minha homenagem rápida aqui, ó. Pioneer, time de Várzea. Pioneer Futebol Club. Esses caras aqui, ó, fumam um cigarrinho, tomam uma cachaça, apaga o cigarro com o pé e entra pra jogar descalço na terra. Tchau. Tchau. Tchau.